Noite a todos. Vamos começar agora uma revisão de direito penal, teoria das penas e execução penal. Para começar a nossa matéria aí, a gente vai estar vendo a sanção penal e seus pressupostos. A gente vai começar primeiramente com sanção penal. A sanção penal é uma pena ou medida de segurança que o Estado impõe ao infrator após a constatação do crime e a observância do devido processo legal. A pena, ela ou é privativa de liberdade, ou restritiva de direitos, ou multa. E a gente tem também a medida de segurança, que ela é aplicada a inimputáveis, semi-imputáveis, visando tratamento ou custódia. A sanção penal é a pena ou medida de segurança que o Estado impõe ao infrator após a constatação do crime, a observância do devido processo legal. Tipos de sanção penal. A gente tem a pena, então ela pode ser privativa de liberdade, prisão, restritiva de direitos e multa. A medida de segurança ela pode ser praticada contra inimputáveis ou visando tratamento ou custódia do indivíduo. A gente tem aqui os regimes de pena. Então, quais são as modalidades de pena que a gente pode cumprir aqui no Brasil? A gente tem um regime fechado, é o regime mais rigoroso de todos. O preso cumpre a pena integralmente dentro de um estabelecimento prisional, sem liberdade externa. É aplicável a crimes graves, condenações maiores, reincidentes ou quando a lei determinar. Por exemplo, pena de homicídio doloso e roubo qualificado. Então, um detalhe aí, ó, que as saídas temporárias só podem ocorrer em situações específicas, como estudo, trabalho ou visita à família, e mediante autorização judicial. Então, o regime fechado aí é o pior tipo de regime que você pode ter, que é o que você fica integralmente na cadeia. O regime semiaberto combina permanência parcial na prisão e permissão para trabalhar ou estudar, ou seja, o indivíduo pode trabalhar e estudar, mas ele tem que voltar à noite para a prisão, fazer estadia na prisão de noite. É aplicável geralmente para condenados com penas de até 8 anos, dependendo da progressão e do bom comportamento. Tem a pena de furto qualificado, lesão corporal grave, que são dois exemplos aí para você estar cumprindo a pena no regime semiaberto. O objetivo é favorecer a ressocialização, permitindo que o condenado tenha contato com a sociedade de forma controlada. E a gente tem aí o regime aberto. O condenado cumpre a pena fora do presídio, geralmente em casa de albergado ou com restrições mínimas, podendo trabalhar ou estudar livremente. É aplicável a condenações menores ou quando o processo já cumpriu parte da pena, ou quando o preso já cumpriu parte da pena em regime mais rigoroso. Então a gente tem aí que aqui a gente tem a progressão de pena. O máximo que uma pessoa pode ficar em regime fechado é 40 anos. Depois desse tempo aí, ou ela cai para semi-aberto ou ela cai para regime aberto. Então a gente tem aí como exemplo pena de menor gravidade, delitos patrimoniais simples. O detalhe, o condenado deve respeitar regras de conduta, como os horários de recolhimento e a comunicação com a justiça. Geralmente também tem o acompanhamento da tornozeleira eletrônica. Tem a progressão de regime, que foi o que comentei, o condenado pode progredir para regimes menos rigorosos, do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto, desde que cumpra os requisitos legais, como bom comportamento, cumprimento de parte da pena e a não reincidência. Agora a gente tem aí as questões do cumprimento de pena. Quais são os tipos de pena que você pode cumprir? Pena privativa de liberdade. O condenado perde a liberdade física. As modalidades são, o que a gente já falou, regime fechado, semiaberto e aberto. Tem a pena restritiva de direitos. O condenado não vai para a prisão, mas sofre restrições da vida civil. Como, por exemplo, então, a interdição temporária de direitos, por exemplo, proibição de frequentar determinados lugares ou exercer profissão. Limitação de fim de semana, que ele tem que ficar no domicílio nos finais de semana. Suspensão ou perda de função pública. Proibição de frequentar determinados lugares. Pena pecuniária. A definição é: o condenado paga uma multa quando aplicada sozinha ou acumulada com outras, geralmente em delitos de menor potencial ofensivo. O valor é determinado pelo juiz com base na gravidade do crime e na situação econômica do condenado. E tem aí o princípio da proporcionalidade e a dosimetria, né, que vai analisar o crime e a proporção do que ele causou. Medidas alternativas e substitutivas. Tem a liberdade condicional, e tem o livramento condicional, tem a suspensão condicional da pena, que acontece em um motivo de lei específico. A liberdade condicional, ela diminui os efeitos negativos do encarceramento e favorece a integração social. E ela é... o livramento condicional também, né? Na verdade, são as duas coisas. Você cumpre o restante da pena fora da prisão sob condições legais.
com um bom comportamento, se você cumprir, por exemplo, um bom comportamento ou reintegração. E se concedido, você precisa cumprir um terço, você precisa ter cumprido já um terço ou metade da pena, para você poder cumprir esse requisito e poder fazer a solicitação desse cumprimento. Agora a gente vai para a dosimetria. A dosimetria ela é dividida em três fases. Tem a primeira fase, que é a pena base, que ela vai seguir o que está escrito na determinação legal, o que está escrito no código, sobre quanto tempo de pena você tem que cumprir. Temos a segunda fase, que é quando já foi determinada qual vai ser a pena que o indivíduo vai cumprir, qual foi a condição, né, qual foi o pressuposto que ele seguiu, e vai considerar os agravantes e os atenuantes. E tem a terceira fase, que é depois dos agravantes e dos atenuantes, que são causas de aumento da pena ou causas de diminuições da pena. E são, no caso, legislações específicas que contenham esse texto de aumento ou de diminuição. A dosimetria da pena é o processo utilizado pelo juiz para fixar a pena de um condenado, levando em conta a gravidade do crime, a culpabilidade do agente e as circunstâncias que podem agravar ou atenuar a punição no Brasil. Está prevista no artigo 68 do Código Penal e segue três fases. A primeira fase leva em consideração os 8 pressupostos da pena, que foi aquele tópico que a gente pulou no começo. Quais são as 8 circunstâncias judiciais, então, para cumprimento de pena? O artigo 59 do Código Penal estabelece que são culpabilidade do agente, a gravidade do ato ilícito, ou seja, a intensidade da culpa e a reprovabilidade da conduta do agente, os antecedentes do agente, o histórico criminal e a vida pregressa do condenado, a conduta social, comportamento do indivíduo na sociedade, suas relações do papel que ele desempenha em sua comunidade, personalidade do agente, as características intrínsecas do condenado que influenciam sua maneira de viver, como, por exemplo, a condição social, o lugar que ele vive, o histórico, motivos do crime, as razões que levaram o agente a cometer o crime, circunstâncias do crime, as condições que rodearam a prática do crime, como o tempo, o lugar e o modo de execução, consequências do crime, o impacto que a infração penal causou à vítima ou à sociedade. Se ele matou alguém, o impacto vai ser grande. Se ele desmatou algum lugar, o impacto vai ser grande. Comportamento da vítima, a conduta da vítima que pode ter contribuído de alguma forma para o fato criminoso. Se a vítima estava ali ameaçando ele, aconteceu alguma coisa entre os dois. A segunda fase leva em consideração agravantes e atenuantes, majorando ou minorando a pena. O maior exemplo de agravante é a reincidência. E o maior exemplo de atenuante é a confissão. Então, a reincidência agrava a pena e a confissão atenua a pena. A terceira fase se baseia nas causas de aumento ou diminuição da pena, baseados em fatores já previstos em lei, sendo um exemplo de aumento o concurso de pessoas, que é o que já está previsto em lei. Concurso de pessoas é um motivo para aumento da pena, e para diminuição é o crime culposo, que é quando você comete o crime sem o dolo, que também é considerado já na lei. Considera a personalidade do agente e maus antecedentes. Então, não pode ocorrer bis in idem. Se já foi utilizado, por exemplo, a consideração de reincidência na segunda fase, você não pode usar maus antecedentes na terceira, se baseando na questão da reincidência, porque é a questão de bis in idem. Você está repetindo um fator agravante para aumentar ainda mais. Então, você não pode. Temos aí os fundamentos da pena. A teoria que nós temos a teoria absoluta, nela é que o crime foi designado para punir, sendo meramente a função da pena penalizar as pessoas. Tem a relativa, que defende que a pena pode ser preventiva, então a pena evita o crime antes dele ser cometido, e tem a mista, que é a que a gente aceita hoje em dia, que ela tanto pune quanto ela incentiva que você não cometa o crime. A pena produz efeitos políticos e estatais, porque ela promove o controle do Estado, promove efeitos psicossociais, satisfazendo a comunidade e a ética social, produzindo sentimento, satisfazendo a comunidade. Porque as comunidades se sentem bem quando um criminoso vai preso. E o princípio ético-social por conta de você livrar a pessoa do sentimento de culpa pelo ato dela, ou então de você fazer com que ele sinta o sentimento de culpa. Prevenção positiva, reafirmar vigência e eficácia da norma. E a prevenção negativa, intimidar membros do coletivo acerca da gravidade da pena. Prevenção especial positiva e negativa, que é um caso específico, intimidar o condenado à não reincidência
e ao mesmo tempo ressocializar o condenado para que ele não cumpra, para que ele cumpra a pena e mude sua perspectiva. Então é isso. Muito obrigado. Boa noite.